Depois que o Ocidente coletivamente impôs sanções à Rússia após a invasão da Ucrânia por Vladimir Putin, o presidente russo teve que agir de forma sorrateira. Navios registrados na Rússia poderiam ser rastreados e parados, então não funcionariam mais. Mas e quanto aos navios que escondem suas identidades? Aqueles que são difíceis de rastrear e não têm ligações diretas com a Rússia? Isso funcionaria. E foi assim que a Frota das Sombras surgiu. A Rússia depende dessa frota, que parte do Mar Báltico para manter dinheiro entrando em seu caixa de guerra, enquanto perde bilhões de dólares para a guerra na Ucrânia que iniciou. Agora isso está prestes a acabar. Putin está com grandes problemas, já que a Dinamarca acabou de cortar a linha de vida da Rússia no Mar Báltico. A solução da Dinamarca para a Frota Sombra é brilhante. Como relatado pelo TradeWinds em 6 de outubro, a Dinamarca está planejando usar um método completamente legal para tirar de circulação os navios da Frota Sombra de Putin. Ela não enviará caças nem lançará mísseis para afundar esses navios no Mar Báltico. Ela apenas vai intensificar o que já faz há algum tempo, até que navios russos suspeitos não consigam mais passar. Mais inspeções de navios acabarão com a Frota das Sombras. TradeWinds afirma que a Dinamarca vai investir mais em inspeções ambientais de navios considerados antigos e desgastados, na âncora vermelha de Skagen. Essa âncora é uma das principais portas de entrada para embarcações que passam para e do Mar Báltico, diz o veículo. De acordo com o site oficial do porto de Skagen, cerca de 60 mil navios passam ao norte da Dinamarca e pela âncora todos os anos. Este porto é muito movimentado, o que a Rússia usa para passar seus navios da frota fantasma despercebidos. Isso não vai mais acontecer, já que a Dinamarca afirma que vai monitorar os navios que passam pela âncora mais de perto do que nunca. A pauta inclui fiscalização rigorosa dos depuradores, descarte de água e exigências de combustível. A TradeWinds afirma que a Dinamarca vai intensificar a fiscalização sobre a gestão de resíduos dos navios e aprimorar o controle de certificados de desmantelamento. Basicamente, todos os sinais de que um navio pode fazer parte da Frota Sombra agora estarão no radar da Dinamarca. Teoricamente, isso significaria que muitos navios da Frota Sombra, sem seguro ou inadequados para as viagens feitas pela Rússia, seriam identificados e parados. Antes de entregar o petróleo aos compradores, a lógica é simples. Parar os navios cortaria o fluxo de dinheiro para a Rússia. Sem o dinheiro do petróleo, a Rússia pode sucumbir ao custo de uma guerra que custa ao país cerca de $1 bilhão por dia. O ministro da Indústria e Comércio da Dinamarca, Morten Burdskov, anunciou a medida deixando bem claro que a Dinamarca tem a Frota Sombra em sua mira, com inspeções aprimoradas. Devemos acabar com a máquina de guerra de Putin, incluindo a Frota Sombra russa, afirmou Burdskov. Nossas inspeções de segurança em Skagen Red mostram que há navios antigos e desgastados entre eles. Por isso, nossas autoridades estão reforçando os controles para proteger a Dinamarca e suas águas. Já foram destinados recursos para as novas inspeções, que também contarão com mais inspetores embarcando nas embarcações para possibilitar o nível mais alto de fiscalização prometido. É uma medida genial em sua simplicidade. E aqui está o motivo. Quando o Ocidente impôs sanções ao petróleo russo, grande parte da frota existente de navios da Rússia ficou fora de operação. Esses navios eram modernos e bem conservados. Eles tinham os documentos de seguro exigidos e mantinham um padrão para cumprir todas as leis ambientais internacionais. Com navios incapazes de navegar, Putin comprou em massa embarcações para montar sua Frota Sombra. Só isso já era problemático o suficiente. No entanto, um grande problema que muitas vezes não é relatado é que muitos navios da Frota Sombra são ativamente perigosos do ponto de vista ambiental e de segurança. Marine Insight explicou o motivo em artigo de agosto de 2025. A Frota Sombra tem crescido a uma taxa de cerca de 30 navios por mês. Navios da Frota Sombra têm mais de 15 anos e estão em más condições, sem seguro adequado. Eles usam bandeiras de conveniência para ocultar a propriedade e adotam práticas arriscadas, como desligar o sistema de identificação automática e transferir cargas entre navios em águas internacionais, para evitar detecção, segundo a reportagem.
A parte realmente relevante aqui é que os navios têm 15 anos ou mais. Em média, os petroleiros têm uma vida útil de cerca de 20 a 25 anos, informou a Vox em março de 2024. Isso pode dar a impressão de que os navios da Frota Sombra ainda estão dentro do prazo de validade. No entanto, o veículo informa que operadores de petroleiros renomados costumam vender suas embarcações após 15 anos de uso. É assim que Putin consegue tantos navios para a Frota Sombra. Esses petroleiros foram descartados pelos antigos operadores devido ao alto custo de manutenção, sendo mais vantajoso usar navios modernos, aqueles que já começam a mostrar sinais de envelhecimento. Para a Rússia, a idade dos petroleiros não é um problema. Enquanto um petroleiro não estiver afundando, ele pode fazer parte da frota fantasma. Putin pode não ligar para a idade de seus petroleiros suspeitos, mas o resto da Europa se importa. Quanto mais velho um navio fica, maior a probabilidade de começar a causar sérios problemas ambientais. Os componentes começam a se degradar. O navio pode não cumprir os padrões modernos de emissões. E lembre-se do que esses petroleiros transportam: muitos galões de petróleo. Basta um desastre, como um petroleiro velho chegando ao fim. Durante uma viagem, pode ocorrer um grande vazamento de óleo no Mar Báltico ou em outro local. Essa preocupação existe há muito tempo. Em março de 2023, a Bloomberg publicou um perfil do petroleiro Turber. Esse navio, com 26 anos, já deveria ter sido desmontado. Ele não passava por uma inspeção completa desde 2017 e não possuía o seguro padrão da indústria para o trabalho que estava realizando. Mas Putin ainda usava esse e vários outros navios que já deveriam ter sido aposentados há muito tempo. O mesmo veículo também destaca o que foi mencionado anteriormente sobre como os petroleiros que estão chegando ao fim de suas vidas úteis se tornam caros demais para serem mantidos. Segundo a Bloomberg, petroleiros passam por vistorias especiais a cada 5 anos. Na quarta vez, a viabilidade econômica de continuar operando diminui drasticamente. As vistorias podem custar de 3 a 4 milhões de dólares para grandes petroleiros. E depois disso, eles precisarão de uma inspeção intermediária. Depois de 2 anos e meio, isso é muito dinheiro gasto em inspeções. A maioria dos proprietários de petroleiros respeitáveis prefere substituir, em vez de absorver esse custo. A Rússia não está fazendo nenhum dos dois. Os resultados inevitáveis já começam a surgir. Em 6 de outubro, a TVP World informou que navios decadentes da Frota Sombria da Rússia já causam sérios problemas ambientais. O veículo menciona um relatório da Politico e fontes que afirmam que a Rússia opera ao menos 5 petroleiros na lista negra, identificados deixando grandes manchas de óleo nos oceanos. Essas manchas não são consideradas catastróficas. Elas demonstram total descaso da Rússia com o meio ambiente e a segurança das tripulações em seus navios suspeitos. Quanto tempo até um navio da Frota Sombra causar um grande vazamento? Espero que nunca aconteça. Mas os sinais mostram que Putin segue enviando navios antigos até não poderem mais navegar. A União Europeia tem um problema particular com essa abordagem. O Marco Marítimo de Combustível da União Europeia e as áreas de controle de emissões do Mediterrâneo, área de controle de emissões, impõem limites às emissões e à intensidade de carbono dos navios. O antigo marco exige que todos os navios alcancem reduções progressivas em sua intensidade de carbono. As reduções começam em 2% em 2025, com meta de 80% para todos os navios na União Europeia até 2050. O EC8 limita as emissões de enxofre dos navios a 0,1%, que é um padrão que já existe no Mar Báltico e no Mar do Norte. Os pontos são simples. A União Europeia busca reduzir as emissões de carbono, focando fortemente nos impactos ambientais do transporte de petróleo e cargas a longas distâncias. Com sua frota fantasma, a Rússia ignora os mecanismos de apoio às políticas ambientais. E é aí que entra a genialidade das inspeções da Dinamarca. O país pode justificar o aumento da fiscalização. Com esses mecanismos da União Europeia e do Mediterrâneo, a Rússia não tem recursos reais para contestar as inspeções que a Dinamarca fará. Isso admite que os navios mais visados pertencem à Frota Sombra, o que contradiz seu propósito.
Navios, por sua natureza, não deveriam ter vínculo direto com a Rússia. A Dinamarca pode barrar esses navios antigos, e a Rússia evita comentar para não se incriminar. A Rússia também não tem muitas alternativas para acessar o Mar Báltico. Segundo o War on the Rocks, o Mar Báltico pode ser acessado por 3 pontos de estrangulamento. Um é o Skagerrak, onde fica Skagenred. O outro é o Kattegat. Ambos são controlados por nações da OTAN, com Noruega e Suécia apoiando a Dinamarca. Se esses países imitarem a Dinamarca, a Frota das Sombras terá opções muito limitadas. Ainda pior para a Rússia, diz o portal. Todos os navios rumo ao norte no Mar Báltico passam por lá, a ilha natal da Dinamarca. Essa ilha é relevante para o que a Dinamarca está fazendo no Báltico por um motivo diferente. Mais sobre isso mais tarde no vídeo. Agora, esse tipo de obstrução representa exatamente o que Putin menos quer que aconteça no Mar Báltico. Porque a Frota Sombra é absolutamente essencial para a capacidade da Rússia de continuar a guerra na Ucrânia. Isso é claro pelo grande investimento da Rússia nessas embarcações antigas. Mesmo com a Frota Sombra composta por navios perto ou além da vida útil, eles ainda geram custos. Segundo Navegando pela Rússia, de Craig Kennedy, desde maio de 2022, Putin gastou dólares americanos 14 bilhões em navios para a Frota Sombra. Isso tem beneficiado alguns proprietários de navios europeus e americanos sem escrúpulos. Uma investigação sobre rastreamento de dinheiro aponta que eles lucraram ao menos 63 bilhões de dólares com o desespero de Putin. É improvável que o Ocidente consiga impedir a venda desse tipo de navio na origem. Ações como as da Dinamarca podem fazer a Rússia desperdiçar dinheiro após comprar um navio suspeito. Putin gastou todo esse dinheiro por um motivo. Segundo James Shire, da Amigos da Europa, o petróleo é uma das exportações mais lucrativas da Rússia. Shire afirma que, em 2024, o Kremlin arrecadou dólares americanos 164 bilhões com a venda de petróleo para financiar a guerra na Ucrânia. Foi 5% acima de 2023. Essas vendas de petróleo ajudam Moscou a estabilizar o rublo, controlar o déficit e manter o balanço de pagamentos positivo, garantindo dinheiro para pagar importações. A Frota das Sombras é essencial para ajudar a Rússia a equilibrar as contas, não só na guerra na Ucrânia, mas também em toda a economia do país. O governo do Reino Unido afirma que suas sanções de julho de 2025 contra 135 petroleiros da Frota das Sombras visam embarcações que transportaram 24 bilhões de dólares americanos em cargas desde 2024, gerando receita anual de 16 bilhões de dólares americanos para a Rússia, valor que supera o investimento de dólares americanos. Dólares americanos 14 bilhões feito por Putin. Frota das Sombras. União Europeia também sanciona navios. Aproximadamente 444 navios da Frota das Sombras da Rússia já estão na lista negra. E outros 120 devem ser incluídos na nova rodada de sanções da União Europeia. Sanções estão impondo barreiras à frota russa em vários locais. Agora, a Dinamarca está criando uma barreira literal. E qualquer navio suspeito que tentar passar pelo Skagenred vai estar na mira deles. Alguns podem dizer que essa fiscalização no Mar Báltico já deveria ter ocorrido. Talvez estejam certos. A decisão da Dinamarca de reforçar inspeções indica que antes não fazia o suficiente para impedir navios da Frota Sombra. No entanto, é possível que a Dinamarca tenha sido levada a agir por uma série de incidentes recentes, indicando que não é apenas a Ucrânia que está sendo ameaçada pela Rússia e suas ambições militares, a Dinamarca também está no radar de Putin. Poucos dias antes de a Dinamarca anunciar sua nova iniciativa, a Reuters fez uma reportagem sobre várias provocações navais russas que ocorreram nos diversos estreitos que a Dinamarca controla. Essas provocações envolveram navios de guerra russos navegando em rotas de colisão e apontando armas para embarcações navais dinamarquesas. Navios russos também ativam bloqueadores de sistema de posicionamento global para dificultar a navegação de outras embarcações, revelou Thomas Arenkiel, diretor do Serviço de Inteligência de Defesa da Dinamarca, em coletiva de imprensa em outubro.
Ele revelou que um navio de guerra russo ficou ancorado em águas dinamarquesas por mais de uma semana, provavelmente para servir como uma presença ameaçadora constante contra a Dinamarca e qualquer embarcação que consiga passar ali. Arenkiel disse que helicópteros e embarcações dinamarquesas no Estreito da Dinamarca foram rastreados por radares e armas de navios de guerra russos em vários incidentes. Ele acrescentou que a Rússia está usando meios militares, inclusive de forma agressiva, para nos pressionar sem ultrapassar a linha do conflito armado, no sentido tradicional. Então a Rússia vai usar meios não convencionais para ameaçar a Dinamarca? Que resposta melhor do que uma que a Rússia nunca teria previsto? A Dinamarca está usando um direito antigo para prejudicar indiretamente os militares russos de um modo inesperado para Putin, sem tentar intimidar a Rússia. Reduzir a eficácia da Frota Sombra enfraquecerá os militares da Rússia. Esse é o objetivo das sanções. Agora, com o aumento das inspeções de navios, a Dinamarca encontrou uma maneira inovadora de superar um problema tipicamente russo. Isso não significa que a Dinamarca não tome outras medidas para limitar o impacto e a presença da Rússia no Mar Báltico. Além das medidas não convencionais, ela tem formas tradicionais de mostrar à Rússia que fala sério. As inspeções mais rígidas da Dinamarca fazem parte de um plano maior para o Báltico, levando o país a responder à Rússia de diversas formas. Estar preparado é uma forma. Em setembro, o site de defesa dinamarquês informou que a Dinamarca estava entre as 14 nações que participaram de um exercício marítimo no Mar Báltico chamado Northern Coasts. O país enviou uma fragata e todos os navios de varredura de minas para um exercício de táticas de guerra marítima em águas costeiras. O exercício focou em assegurar a livre navegação no Mar Báltico para embarcações que a Rússia poderia ameaçar com sua guerra híbrida. Isso mostra a Putin que, se pressionar demais a Dinamarca, terá mais preocupações além das inspeções rigorosas da Frota Fantasma. Em junho, a Dinamarca anunciou que implantaria drones flutuantes Sally no Mar Báltico. Fabricadas por uma empresa da Califórnia, essas embarcações não tripuladas parecem barcos à vela, mas são centros de coleta de dados. Equipadas com sensores, câmeras e radares. Com inteligência artificial embarcada, elas oferecem uma imagem mais detalhada da atividade marítima do que outros métodos de vigilância, como a navegação por satélite. Esses drones Sally podem permitir que a Dinamarca identifique mais navios da Frota Sombra, especialmente aqueles envolvidos na tentativa de destruição de cabos submarinos no Mar Báltico, segundo o Guardian. Ah, e lembra da ilha citada antes no vídeo, por onde todos os navios rumo ao leste e norte passam para entrar ou sair do Mar Báltico. Esse pedaço de terra, a ilha de Bornholm, será usado para mais do que ponto de observação. Em 8 de setembro, o repórter nórdico informou que a Dinamarca reforça a presença militar na pequena ilha com o regimento de Bornholm, 10ª unidade do exército dinamarquês, que terá de 500 a 900 militares. Eles receberão 15 veículos blindados. Patria 6x6, cada um com capacidade para 10 soldados. Esse novo regimento vai se juntar aos cerca de 200 dinamarqueses já estacionados na ilha de Bornholm. Isso pode não parecer uma grande medida por si só. No entanto, a Dinamarca não possui um exército particularmente grande. Atualmente, suas forças armadas contam com cerca de 23 mil militares ativos, embora a Dinamarca tenha planos de aumentar esse número para 28 mil até 2033. Enviar cerca de 1.000 soldados para uma ilha mostra que a Dinamarca leva suas responsabilidades no Mar Báltico muito a sério. A militarização da ilha de Bornholm parece pequena isoladamente, mas ganha relevância junto às demais ações da Dinamarca no Mar Báltico. É mais uma peça do grande quebra-cabeça envolvendo a OTAN, e a Rússia realmente não pode fazer nada. Tudo o que a Dinamarca está fazendo, desde suas inspeções até o aumento da militarização no Mar Báltico, está sendo feito em território dinamarquês. Ela pode fazer tudo isso, conforme normas internacionais e da União Europeia. Ainda não se sabe quão eficaz é a nova estratégia da Dinamarca de inspeções para dificultar a atuação da Frota Fantasma da Rússia. Elas não vão parar sozinhas as embarcações antigas de Putin. Mas a pressão extra sempre será um problema para Putin. Um problema que ele não vai resolver.
Putin precisa recorrer à guerra híbrida e ataques indiretos contra a OTAN. Tudo isso só vai alimentar mais respostas como as que a Dinamarca está dando no Mar Báltico. Agora, o verdadeiro motivo pelo qual a Rússia está atacando a OTAN secretamente fica claro. Saiba mais no nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show se quiser assistir a mais vídeos sobre o que está acontecendo no Mar Báltico.